Opa, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje dar continuidade a grandezas vetoriais e escalares. Hoje falando então sobre os conceitos básicos sobre grandezas vetoriais, beleza? Vamos lá? Um vetor, de forma geral, ele é definido como sendo uma classe de segmentos de reta, podendo ser orientado em uma dimensão, duas dimensões, três ou até mais dimensões do espaço, onde o número possui n espaços vetoriais, beleza? Referente a isso, galera, de uma forma geral, essa questão de representação de forma segmentada de grandezas vetoriais é, na verdade, o segmento do espaço. Como assim? Se nós pegarmos uma parede, ao observarmos uma parede, ali nós temos o eixo X e o eixo Y numa parede. Se nós se afastarmos um pouco da parede, nós já começamos a ver um outro eixo ali, onde podemos chamar então de eixo Z. Se um objeto ele se desloca de um ponto A para uma posição B, como está aqui traçado nessa reta, ele está em A e se desloca para um ponto B, podemos representar o seu deslocamento por uma seta que aponta de A para B, beleza? Então, qual a importância da divisão dos vetores? Ele desempenha um papel importante na física, através da velocidade, da aceleração de um objeto e forças que agem sobre um determinado corpo, onde vamos descrever as componentes vetoriais. É importante ressaltar, no entanto, que os componentes de um vetor físico dependem do sistema de coordenada, usado então para descrever o ocorrido. Os vetores têm aplicação em várias áreas, conhecidos tanto técnico quanto científico, como na física, na engenharia, na economia e em outras áreas também no nosso dia a dia. Um vetor no espaço ele pode ser definido por um comprimento e um módulo, que é sempre um número real positivo. O vetor também precisa de uma direção e um sentido para a sua definição. Como assim? Aqui nós temos uma reta, vamos supor aqui que aqui seja o ponto A e aqui o ponto B, onde queremos encontrar, onde queremos determinar. Aqui nós temos o sentido para esse caso aqui, ele está na horizontal. Para o local onde a seta está apontada, isso chamamos então de direção. E o tamanho do comprimento desse elemento chamamos então de módulo, beleza? Então, para a maioria dos casos de questões resolvidas no ensino médio, geralmente adotamos duas coordenadas para a resolução e até a própria prova do Enem mesmo, que é ou o plano cartesiano, né, que a gente utiliza x e y, mas lembrando também que temos outras dimensões, x, y, z e assim sucessivamente. Nós vamos analisar aqui, de acordo com o decorrer das aulas, para os três casos, com o eixo, a coordenada x e y, para a coordenada x e para a coordenada x, y e z, até para as três dimensões. Analisaremos para uma dimensão, duas dimensões e três dimensões. Vamos falar então sobre a representação dos vetores. O vetor ele é simbolizado geralmente utilizando-se duas formas, basicamente. Normalmente é indicado por uma letra com uma flecha em cima. Como assim? Geralmente o vetor ele é representado assim: uma letra V e uma seta em cima, uma letra A com uma seta em cima, A maiúsculo com a seta em cima, B com a seta em cima e assim sucessivamente, sempre com a representação da seta, e para onde a seta ele estiver apontando é para a direção que o vetor está sendo analisado. Se, um exemplo no caso, se nós temos aqui um vetor com a seta para a direita, e se aqui nós temos menos 7, não vou chamar nenhum valor aqui, não vou chamar
vou chamar apenas de unidade de medida, UM, certo? Se aqui nós temos menos 7, consequentemente sabemos que ao analisarmos por esse eixo aqui, esse elemento aqui andou ao contrário, beleza? Que isso aqui se tornaria igual a isso aqui, ó. Se nós pegarmos B, colocarmos a seta apontando para cá, vai ficar 7 unidades de medidas. Então aqui é a mesma coisa disso. Por quê? Porque a representação da seta está para o sentido oposto. Mas isso aqui não vem ao caso no momento, certo, galera? Só apenas para exemplificar e para vocês verem que é possível fazer essa modificação. A vantagem, né, dessa representação é que ela permite especificar a direção e o sentido da flecha, como eu havia informado aqui nestes dois exemplos aqui, certo? Que é equivalência. Também nós temos em textos impressos, podendo ser denotado como um vetor quando a letra ela está em negrito. Quando ela está em negrito, ela também é representada e denotada como um vetor. Então, agora vamos falar como a gente lê um vetor. Um vetor ele se lê da seguinte forma: vetor A, certo? Ou então vetor B. Não tem outra descrição referente. Vetor A e vetor B. Agora fazendo uma representação gráfica dos vetores. Em termos gráficos, um vetor é representado por meio de um segmento de reta orientado. Vamos ver aqui na figura abaixo. Nós temos aqui a figura onde nós temos um vetor que vai de A até o ponto B, onde ele tem uma origem, que é no ponto aqui no ponto A, e tem uma extremidade, ou um final, que é aqui no ponto B. O A aqui em questão é o módulo ou o tamanho do vetor, certo? O ângulo aqui define a direção do vetor, quanto inclinado ele está em referente ao eixo, o eixo aqui em questão x e y. Não se preocupe quanto a isso aqui, referente ao eixo x e y, pois mais à frente iremos determinar. O eixo principal, o eixo de referência, é o eixo x, e aqui nós temos o módulo. Basicamente é isso, e a gente chamamos aqui o vetor de A, certo? Chamamos o vetor A, aqui ó, vetor A. Aqui, como a gente já falou, a linha de ação de um vetor é a reta que o contém. O comprimento do segmento em relação a uma escala definida representa o módulo do vetor, como também eu já havia falado, que aqui no caso é o módulo. O ângulo do segmento orientado do eixo, formado com o eixo de referência, nos fornece a direção, ou melhor, de onde o vetor saiu e para onde ele foi. E o sentido do segmento da reta orientado indica o sentido do vetor, beleza? Por hoje então, galera, ficamos por aqui, mas na próxima videoaula vamos dar continuidade aqui, falando então e definindo mais claramente o que é um vetor em uma dimensão, 2 dimensões e 3 dimensões. Então, por hoje ficamos por aqui e até a próxima videoaula.